Olá pessoal, meu nome é José Mauro, eu sou pesquisador na área de Economia e Planejamento Florestal aqui na Embrapa Florestas, em Colombo, no Paraná. Sou engenheiro florestal de formação, formei na UNB, Universidade de Brasília, em 2002. Concluí meu mestrado em Ciências Florestais com ênfase em Economia em 2004, também na UNB. E concluí meu doutorado em Economia Aplicada em 2008 na Exalc, em Piracicaba. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando do Congresso Florestal Online, a equipe do Paulo. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o estabelecimento de florestas plantadas economicamente viáveis, ou também, como a gente vai chamar, florestas plantadas que atendam aos objetivos do produtor, do silvicultor. Então, a primeira questão que eu gostaria de levantar nesse tópico é que, principalmente com relação aos pequenos produtores, aos novos silvicultores florestais, aos produtores agrícolas que entraram na atividade florestal, às vezes têm um conhecimento muito grande na área, é que o pessoal faz muita comparação de floresta com poupança verde. E para a gente poder entender um pouco mais discorrer um pouco mais da nossa conversa, comparar floresta com poupança verde poupança verde é um tema simples, é uma coisa mais fácil do pequeno produtor entender muitas vezes, mas eu diria que a comparação não é assim muito direta, porque poupança em geral é um investimento de baixo risco, de retorno garantido, que isenta de imposto de renda, então que muitas vezes você deixa o dinheiro lá e não se preocupa muito. E a floresta ela é muito mais como se fosse um investimento florestal, ela é um ativo biológico, né? E esse ativo, você precisa gerenciar ele para você obter os melhores resultados que você espera obter, né? Então, é um ativo que, dependendo de como você plantar a floresta, essa floresta ela cresce ao longo do tempo, ela se modifica ao longo do tempo, quer você intervenha na floresta ou não. E com isso você vai mudando o teu produto e vai mudando a destinação que pode ser dada dentro de alguns intervalos a essa floresta. E ao mesmo tempo você tem que estar observando o mercado e saber se aquele teu ativo, aquele teu produto, como é que ele está sendo visto no mercado, para daí você escolher aproveitar, não só escolher o melhor momento de poder vender e converter esse ativo em recurso financeiro, como também você poder enxergar alguma janela de oportunidade que você possa vir a ter que te dê um melhor resultado no investimento realizado num cultivo florestal. Um segundo aspecto que eu gostaria de levantar nesse nosso bate-papo é sobre o conceito que às vezes alguns agricultores têm estabelecido do desejo de enxergar a floresta como uma commodity, né? E eu lembro que na participação no Três Lagoas Florestal, o professor Brito, da Exalc, fez uma palestra que ele disse que floresta como commodity é um raciocínio perigoso. Eu concordo com ele. Porque, primeiro, eu acredito que floresta não se definiria muito bem como commodity, por algumas questões. Primeiro, a definição de commodity é qualquer bem ou produto de origem agropecuária, mineral ou vegetal que ele possa ser produzido em larga escala mundial, que ele tenha características físicas mais homogêneas possíveis e, em geral, você tem um grande número de compradores, um grande número de vendedores, tá? E você tem um preço estabelecido por esse mercado, né, flutuante. Uma commodity ela envolve a entrega de um bem físico, né, a soja, o milho. E floresta tem algumas características que dificultam ela ser enxergada como sendo uma commodity como a soja, o milho, o trigo, o petróleo ou algum outro produto nessa linha. Primeiro porque a floresta, o uso dela seria mais homogêneo, que seria a floresta para energia ou às vezes a floresta para processo, normalmente o valor agregado dessa floresta é baixo por tonelada de produto.
Então, o raio econômico de transporte dela não é muito grande. Não se compara à soja, não se compara às culturas agrícolas, por exemplo. De maneira que você não tem esse grande número de produtores, esse grande número de... Você pode até ter um número grande de produtores, mas não um grande número de compradores que esteja dentro de um raio econômico que possa ser trabalhado. E à medida que você vai aumentando o valor agregado da madeira, tornando ela uma madeira de produtos mais específicos, com maior diâmetro, com melhor qualidade, essa madeira ela vai ficando com especificidades que vão tirando a homogeneidade do uso dela. Então, eu acredito que a madeira ela tem as suas vantagens como produto específico e que é um risco muito grande você achar que você vai estar trabalhando com madeira como quem trabalha com commodity. Então, dentre os aspectos depois de abordados esses dois temas, né, da gente olhar a floresta como um ativo que cresce e que a gente tem que estar olhando o mercado e identificando qual o melhor uso que eu posso dar, o melhor retorno econômico para essa floresta. E ao mesmo tempo, levando essa consideração de que em poucos casos você vai estar trabalhando floresta como se fosse uma commodity, como as commodities agrícolas, com um grande número de compradores e um grande número de consumidores, um mercado internacional, pelo menos a madeira em valor bruto, né, em seu estado bruto, não celulose ou alguma coisa assim. Vem a questão de quais são os aspectos que devemos considerar para conseguir obter florestas que atendam ao nosso objetivo, ou seja, obter um retorno econômico com a atividade florestal. Um primeiro aspecto que parece óbvio, mas muita gente pensa é qual é a finalidade ou o destino do produto que eu vou produzir com a minha floresta. O que é que eu quero com essa floresta? Eu quero um serviço ambiental com essa floresta? Eu quero essa produção que eu vou estar produzindo com essa floresta vai ser para o meu próprio consumo? Vai ser um autoconsumo, um consumo integrado? Ou essa produção vai ser para atender um mercado específico? Então, essa é a primeira coisa que eu preciso definir na hora de pensar em estabelecer uma floresta. Qual o uso que eu vou dar para essa floresta? Nós temos alguns exemplos, por exemplo, não de investidores florestais, mas de produtores agropecuários que resolveram, por exemplo, trabalhar com o sistema em LPF. E no início ele plantou a madeira pensando também em obter o retorno da madeira e obter uma qualidade melhor ambiental para o seu gado, um exemplo no Rio Grande do Sul, com pecuária leiteira, em que hoje em dia o proprietário ele não quer fazer o corte raso das árvores. Não é interessante para ele fazer o corte raso total das árvores, porque o conforto térmico animal gerou um aumento da qualidade do leite e ele recebe um prêmio por essa qualidade do leite. Então, se você perguntar para ele, olha, quanto é que você ganha no metro cúbico de madeira? Ele pode até dizer, não sei. Vale a pena plantar árvore? Ele diz, com certeza, eu recebi tanto a mais no meu produto de leite. Então, hoje está sendo feito um planejamento com esse produtor para ele obter renda da madeira, da atividade madeireira também, mas de tal maneira que você mantenha um nível de sombra nas suas pastagens para que ele não corra o risco de perder esse aumento de qualidade na sua produção leiteira. Nós temos também um outro produtor, um outro sistema silvopastoril em Minas Gerais, um colega da Embrapa lá da Gado de Leite comentou comigo, em que o produtor plantou madeira e depois de um tempo ele pegou e cortou a madeira e tratou a madeira e utilizou a madeira para fazer um próprio galpão para suas vacas lá na sua propriedade de pecuária de leite. E aí você pergunta para ele, quanto você ganhou por metro cúbico? Ele não vai saber te dizer. Mas ele sabe dizer para você que um galpão original custava em torno de R$4.000 por vaca para ele e saiu por R$1.500 por vaca. Então esse valor agregado na madeira ele consegue perceber. Só que são exemplos de alto consumo. Você também tem produtores que plantaram visando um mercado específico. E a esses produtores, quando bem planejado, dentro de um raio econômico de transporte, que a gente vai estar discutindo um pouco mais sobre isso, também conseguiram obter um rendimento razoável com a produção florestal. Então, nesse caso, depois de definido o processo de produção
a sua escala de produção. Qual é a escala de produção que eu pretendo ter e qual é a escala de produção que o mercado consumidor que eu vou atender está demandando, né? Vou citar só mais um exemplo também de produtores no Rio Grande do Sul. Pequenos produtores florestais, na verdade, são produtores de fumo que plantam madeira para o seu próprio consumo. E eles vendem, geram um pequeno excedente de madeira que comercializam com seus vizinhos que não têm essa madeira para secar o seu fumo. Então você está falando de produtores em torno de 1,5 hectare cada um, com nível tecnológico baixo, né, faz adubação de formiga, mata competição, planta no espaçamento adequado. Mas você não tem grandes investimentos em adubação, em material genético altamente elaborado, com produtividade muito avançada, embora a produtividade lá seja boa em decorrência do solo. Você tem uma colheita com motosserra, um empilhamento feito pelo próprio produtor rural, e ele usa isso na propriedade dele ou ele vende para um vizinho, numa escala pequena, num raio de 3 km no máximo. E o negócio florestal para ele é um negócio extremamente bom, né? O índice de lucratividade, nós tivemos a oportunidade já de publicar alguns trabalhos lá na região, foi muito satisfatório. Mas lógico, dentro dessa condição do sistema de produção e dentro da escala que ele produz e da escala que ele atende no consumo. Produtores na mesma região, por exemplo, que estão a 100 km de distância desses pequenos produtores e que estão ofertando madeira para eles, já não estão tão satisfeitos com o preço que estão recebendo com o segmento florestal. Então, depois de definido o mercado, os seus consumidores, o tipo de produto que você vai atender e qual a escala de produção que você vai poder trabalhar, você está pensando em trabalhar, você tem que conhecer o clima da tua região. Quais são os climas e solos na sua região? Isso por quê? Porque a conjunção do produto que você vai produzir com o clima e solo é que vai te dar a lista de espécies ou de materiais genéticos que estariam mais adequados a você plantar e ter uma boa probabilidade de um retorno, de obter o produto que você deseja. Não adianta, por exemplo, você ir para uma região fria e plantar um material que não é resistente à geada. Provavelmente, se der uma geada, seu plantio vai morrer e você não vai ter o resultado esperado. Não adianta também ir para uma região de déficit hídrico e você plantar um material que foi desenvolvido e adaptado para uma região que tem uma alta intensidade de chuva, uma elevada umidade. Provavelmente esse material não vai se desenvolver de maneira adequada nessa região ou não da forma como você esperava que se desenvolvesse. Então, primeira coisa é identificar mercado, segunda coisa é identificar clima e solos. E a partir daí, então, você vai dizer qual o material genético, qual a espécie que eu vou trabalhar. Às vezes você pode ter um material genético altamente produtivo, mas que o produto que ele gera não atende o mercado que você pretende ofertar. Caso, por exemplo, de algumas pessoas que queriam fazer plantios para energia, como aconteceu no Centro-Oeste, e compraram materiais genéticos desenvolvidos por empresas de celulose, que o foco delas não foi aumentar a densidade básica e o poder calorífico da madeira, mas sim aumentar a quantidade de celulose e hemicelulose. Então, não adianta você mirar uma produção, fazer madeira de maior valor agregado para serraria, para desdobro, para laminação, e escolher um material genético que, mesmo que seja altamente produtivo, tem um problema enorme de rachamento e empenamento no momento do desdobro da madeira. Porque na hora que você for ofertar essa madeira, você também não vai encontrar um mercado para o teu produto. Porque o produto que você produziu não atende às especificações daquele mercado que você queria atender. Bom, então, depois de você selecionar o mercado e a espécie, alguns aspectos são importantes e têm forte influência na rentabilidade da produção florestal, que é o preço do produto, como te varia o preço do teu produto, e o custo de oportunidade, né, ou o custo de arrendamento da terra que você vai estar fazendo esse plantio, e o custo de oportunidade do capital que você vai estar trabalhando. Floresta, uma cultura de soja, todo ano ela tem colheita e junto com a cultura de milho, as duas pagam um arrendamento do hectare da terra. Quando você tem floresta, por exemplo, você vai ter uma colheita 6, 7, 8, 9 anos depois.
né? E essa colheita tem que pagar o arrendamento da terra todos esses anos acumulados. Então, uma pequena variação proporcional no preço do hectare de terra tem um impacto significativo na rentabilidade esperada da cultura florestal. A mesma coisa acontece com a taxa de juros que você utilizar para fazer a tua análise de decisão. Outro aspecto importantíssimo também que tem são os custos de colheita e transporte florestal, né? Como a gente mencionou no início da nossa conversa, a madeira em geral, quando comparada a outros produtos agrícolas, como milho, como soja, quando você pega o valor de uma carga florestal, principalmente de baixo valor agregado, como processo, como lenha, essa carga ela tem um valor muito menor quando comparado, por exemplo, com a carga de soja, com a carga de milho. A consequência disso é que uma carga de soja sai do Mato Grosso, caminha até o posto de Paranaguá e depois é exportada e ainda consegue obter lucro. Dificilmente isso vai acontecer com a carga de lenha. Tá? Ela não tem um valor de monetário na carga para pagar um frete de uma distância como essa e ainda assim remunerar o produtor florestal, os outros fatores de produção que foram utilizados para gerar a produção de madeira. Quando você tem, por exemplo, madeira que já avança no seu processo de desdobro, você já consegue então ter um valor agregado de carga maior e viabilizar fretes mais distantes. Então, é comum você verificar, por exemplo, carga de madeira já serrada, já desdobrada, saindo aqui de Santa Catarina para atender o Rio de Janeiro, né? Então, uma distância de frete significativa. É comum você ir, por exemplo, no polo siderúrgico de Minas e o raio econômico médio de transporte da madeira, 30, 40, 50 quilômetros no máximo, e o carvão andar 300, 400 quilômetros. Então, já é uma fase à frente do processo, né, onde você tem um maior valor agregado de carga e, consequentemente, você consegue viabilizar fretes a distâncias maiores. Então, depois que você já definiu o teu mercado, você já definiu a espécie que você vai plantar e você já tem noção, então, que dessas variáveis que são importantes, uma primeira coisa que você tem que saber é planejamento estratégico de floresta. Então, quais são os meus clientes em potencial? E aí o preço importante de ser analisado nessa hora não é o preço pago pela madeira em pé, ou seja, médio na região, se já tiver, ou médio no estado. Porque o preço pago pela madeira em pé, ele decorre, na verdade, o preço pago pelo cliente, pela madeira entregue no cliente, descontado o custo de transporte, descontado o custo de colheita, esse é o valor máximo que vai poder ser pago para a madeira em pé. E o custo de transporte, dependendo da distância, tem um impacto muito grande nesse preço que pode ser pago pela madeira em pé. Assim como também o custo de colheita, dependendo do sistema de colheita ou da declividade da área que você estiver trabalhando, estiver produzindo. Então, você deve observar qual o custo, o preço que a madeira que o cliente paga e qual a distância e tentar estimar os custos de colheita e transporte, mesmo que você vá vender a madeira em pé. É importante você conhecer esses custos alocados à tua realidade, porque o teu vizinho pode ter uma realidade diferente. Qual o sistema de produção, então, que você vai adotar? Por que é importante entender o sistema de produção? Às vezes você vê sistemas de produção adotados por outras pessoas, mas que têm uma condição diferente em termos de escala, em termos de investimento, em termos de produto que quer entregar, que são diferentes daquele produto que você almeja entregar, que são diferentes da escala de produção que você está trabalhando. Então, não necessariamente aquilo que é feito por uma empresa ou por um silvicultor, que é referência na região, é o mais adequado à sua realidade.
Eu vou citar aqui alguns exemplos que eu já pude perceber de variações no sistema de produção. Uma vez nós visitamos uma empresa que produzia madeira para energia para consumo próprio e ela então passou o sistema de colheita semi-mecanizado, né, de motosserra e tal, para um sistema de colheita mecanizado de harvester. Consequentemente, ela deixou de produzir a lenha de metrinho, né, a lenha de 1 metro de comprimento, e passou a, se fosse cortar com harvester nesse comprimento, o rendimento operacional e o custo caía muito e o custo aumentava demais. Então ela passou a trabalhar com 3 metros de comprimento. Só que com 3 metros de comprimento, como essa lenha depois vai para a caldeira, ela não pode jogar uma haste de 3 metros de comprimento na caldeira. Então ela teve que colocar uma operação a mais para cortar em lenha de metro. Aliás, um segmento de 1,5 metro de comprimento. Só que ao cortar a lenha de 1,5 metro, o diâmetro máximo da peça de madeira que eles poderiam jogar e não correr o risco de quebrar a grelha da caldeira, que antes era de 25 centímetros, quando o do torete era de 1 metro, passou a ser de 20 centímetros com um comprimento de 1,5 metro. Consequentemente, eles tinham uma quantidade muito grande de troncos de madeira que eles ainda tinham que rachar no meio. E eles mudaram o sistema de implantação florestal dele, o espaçamento dele de 1.600 plantas para mais de 1.800 plantas, visando diminuir o volume médio individual e reduzir a quantidade de toretes que tivessem diâmetro acima de 20 centímetros. Você tem um outro caso também, onde eu vi acontecer de uma empresa de celulose com seus fomentados fazendo recuperação de reserva legal, um plano estabelecido muito bonito aqui no Paraná, em que eles faziam um plantio de 5 fileiras de árvores de eucalipto, em São Paulo também, e faziam depois grandes linhas de nativas e depois mais 5 fileiras de árvores de eucalipto. E a ideia era que o eucalipto pudesse sombrear as nativas e proporcionar, então, fazer o trabalho como pioneira, e depois pudesse ser feita a colheita desse material e ficar só com as nativas na recuperação da reserva legal. E aí uma vez vi pessoas defendendo esse mesmo sistema de produção para outros produtores. Bom, acontece que esses produtores mencionados eram fomentados em empresa de celulose. A empresa de celulose, por que eles escolheram 5 fileiras e não 3 ou 7? 5 fileiras é a distância que o braço do harvester alcança, que é a máquina de colheita florestal, que uma grande empresa tem, e ela consegue fazer uma implantação numa escala muito grande de pequenos produtores, de maneira que, quando ela vier fazer a colheita, compensa ela trazer aquela máquina. Um pequeno produtor, por exemplo, ele não teria escala suficiente para usar uma máquina dessa, de maneira então que não se justificaria a decisão de 5 linhas do ponto de vista de redução de custo de colheita para aquele produtor. Então você está fazendo uma recomendação técnica baseado numa outra realidade que não é a realidade adequada àquele produtor. Depois de verificado então o sistema de produção, você escolheria dentro desse sistema de produção qual o espaçamento que eu vou trabalhar, quais são as intervenções que eu pretendo trabalhar. Eu vou trabalhar com madeira de maior valor agregado, madeira para serraria, madeira para laminação, então eu vou ter que entrar com desbastes. Tem toda uma ciência florestal envolvida nisso. Agora, o meu espaçamento inicial e a produtividade esperada da minha floresta influencia na idade do desbaste. E a idade e a intensidade do desbaste vai influenciar no produto final obtido e, consequentemente, na minha rentabilidade do plantio florestal. Depois disso, qual é o sistema de colheita que é possível na minha escala de produção e na declividade da área que eu estou escolhendo que vai ser possível utilizar? Eu vou conseguir entrar com um harvester ou com um feller, eu vou ter que fazer o corte com motosserra e fazer o baldeio, a extração da madeira com manual, com trator autocarregável, com forwarder. A minha escala de produção vai permitir um maquinário que tem um maior rendimento da produção, mas em geral tem um custo fixo mais alto. Então, se a minha área for muito pequena, o custo da hora-máquina para o deslocamento dessas máquinas de maior rendimento, o custo do aluguel das pranchas, em geral ele é muito alto.
Então, no momento que você vai deslocar uma frente de colheita dessa para extrair uma escala baixa de madeira, o custo fica, quando você coloca esse custo fixo do deslocamento no custo da madeira, fica extremamente alto. Então, não compensa. Então, eu preciso adequar o sistema de colheita ao meu sistema de produção que eu estou esperando. Qual é a produtividade esperada e o preço que eu esperaria obter no plantio? Esse preço hoje está alto, está baixo? Como é que eu enxergo isso? Eu poderia fazer uma análise de cenários? Poderia variar um pouco o preço, variar um pouco a produtividade, verificar diferentes regimes de manejo florestal? Eucalipto para lenha, que é o mais simples, muito feito nessas novas fronteiras florestais. Fala-se muito em corte com 6 anos, 7 anos e muita gente querendo fazer com 6, às vezes para antecipar a receita. Mas em cenários de preço muito baixo, às vezes você reduz o teu prejuízo postergando o corte. Quando você analisa isso no longo prazo, você se mantém na atividade florestal. Em cenários de mais baixa produtividade, às vezes também compensa mais postergar o corte. Em cenários de alto preço e alta produtividade, às vezes compensa antecipar o corte. Dá um retorno econômico maior. Em situações onde a produtividade da segunda brotação começa a haver uma perda, para preços baixos de madeira, ainda assim compensa fazer a segunda rotação. Se o preço estiver muito alto, a perda que você vai ter na receita esperada, decorrência da queda de produtividade, supera a economia de custos. Então, nesse caso, o melhor seria você trabalhar com apenas uma rotação e não 2. Então, tudo isso, se você quiser agregar o máximo de valor à tua floresta, tem que ser analisado para que você possa pegar aquele ativo florestal que você tem e converter ele no máximo para o teu objetivo. Então, seria importante realizar análise de cenários em diferentes regimes de manejo. Seria importante realizar análise de cenários em diferentes situações de preço, produtividade, custo de terra, taxa de juros, distância de transporte, demanda de mercado. E nessas análises de cenários é importante você trabalhar muito com o preço do cliente e não com variações no preço médio. Nós publicamos um trabalho recente agora com análise de risco de madeira para energia, onde nós fizemos uma variação no preço pago pelo cliente. E essa variação no modelo girou em torno de 40 a 70 reais por metro estéril de madeira posto no cliente. Essa variação nessa magnitude, quando você desconta o custo de colheita e desconta o custo de transporte, naquele cenário que nós trabalhamos, ele gerou uma variação do preço máximo a ser pago pela madeira em pé de 40 reais por estéreo até 7 reais por estéreo. Então, muitas vezes, aquele cenário que você faz 20% para cima, 20% para baixo, no preço da madeira em pé, se ela estiver muito próximo do teu mercado consumidor, o custo de transporte e colheita vai ter uma proporção baixa e, consequentemente, vai ter um baixo impacto, então não vai ter uma grande variação. Quanto mais distante você estiver, maior vai ser o impacto de uma variação no preço do teu consumidor de madeira, no preço máximo que você vai receber pelo preço da madeira em pé. Bom, então com isso, acho que a gente passou pelos principais aspectos, né, que eu considero importantes para você definir a tua estratégia florestal, como você vai entrar no negócio florestal e você poder obter um resultado econômico viável do setor florestal. Eu fico à disposição para qualquer dúvidas, perguntas que vocês tenham. A Embrapa Floresta está sempre à disposição para o que a gente puder colaborar.
O meu e-mail é josé-mauro.moreira@embrapa.br e eu fico localizado aqui na Embrapa Florestas em Colombo. Agradeço mais uma vez a oportunidade e espero ter contribuído um pouco com aqueles que desejam investir na atividade florestal. A atividade florestal é viável, ela é um bom negócio, mas você tem que olhar para ela como um negócio, né? E não simplesmente plantar porque outras pessoas estão plantando e estão dizendo que isso vai ter um retorno econômico garantido.